Oi, gente. Prontas para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar na jornada de fé da Izzy. Isso aí. A gente pegou aquela entrevista dela no podcast Way, lembra? Sim! Uma entrevista incrível, cheia de insights. A gente vai desvendar tudinho dos altos e baixos, as descobertas. E claro, as lições inspiradoras que ela compartilhou, né? Exatamente. A história da Izzy é daquelas que te prendem do começo ao fim. Total. Ela cresceu em uma família cristã, sabe? Igreja todo domingo, grupo de jovens, festivais. Aquela inversão total na fé desde cedo. É. Mas o que me chamou a atenção é que pra Izzy a fé sempre foi algo natural. Tipo, respira. Isso. Sem aqueles momentos dramáticos de conversão, sabe? E cada um tem seu próprio caminho, né? Com certeza. E a Izzy teve a sorte de ter pais com uma fé sólida. Que legal. E como isso impactou a vida dela? Olha, eles lutavam pelas suas crenças, sabe? Mas principalmente pelo relacionamento deles. Oh, imagina o exemplo que isso foi pra ela. Todo. E essa base firme foi essencial, viu? Porque a Izzy passou por poucas e boas. É verdade. Teve aquela fase difícil com a família, as traições. Um relacionamento complicado. E a mudança pra Londres. É, tipo, tudo de uma vez. Nossa, devia ser de partir o coração. Como ela lidou com tudo isso? Ela descreveu essa fase como perder o ninho, sabe? Perdeu o ninho. É aquela sensação de segurança, de conforto. Sei como é. E no meio desse turbilhão todo, como a fé dela se manteve firme. Olha, ela foi bem sincera na entrevista, sabe? Ah, Ela sentiu desespero, questionou tudo. Até a confiança nas pessoas. é compreensível, né? Mas em vez de se afastar de Deus, ela se agarrou ainda mais à fé. Que forte. E o que foi o ponto de virada pra ela? Diário de oração. Ela mencionou isso na entrevista, né? Sim. Mas fiquei curiosa para saber como funcionava na prática. Eu também. Então, pelo que ela contou, ela começou a usar o diário para desabafar com Deus, sabe? Não, tipo, colocar as emoções pra fora. Isso. E no meio desse processo, ela percebeu um padrão, uma frase que voltava toda hora. Qual frase? Confie no Senhor de todo o seu coração. Que forte. Mas, poxa, fácil falar, né? É. Difícil é colocar em prática quando tudo parece desabar. Totalmente. E a Izzy, como ela lidou com isso? Ela teve que aprender a se entregar, sabe? Entregar? Ao plano de Deus, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Entendeu? E ela E conseguiu. não teve suas lutas, claro. Teve até uma analogia que achei genial. Conta. A da planta de pimenta. Asa de pimenta. Ela falou que às vezes é preciso tirar algumas partes da planta para ela crescer forte. Mesmo que pareçam importantes. Exatamente. E era isso que Deus estava fazendo na vida dela. Podando que não servia mais. Isso! Para que ela pudesse florescer. Uau, que metáfora poderosa. E essa mudança toda culminou na mudança para Londres, né? Imagino que não foi fácil se adaptar, né? Nova cidade, nova cultura. Das amizades. É muita coisa para lidar. E como ela encarou essa mudança? Então, no começo, ela resistiu um pouco, sabe? Normal, né? Mas acabou se jogando de cabeça nessa aventura. Que legal. E o que ela buscava em Londres? Olha, ela não foi buscando conforto ou estabilidade. E o que ela buscava, então? O propósito que Deus tinha para ela ali. É tipo, Deus, estou aqui. Usa-me. Exatamente. Uma mudança de perspectiva e tanto, né? Total. E como isso se manifestou na vida dela? Ela começou a dizer sim para as oportunidades, sabe? Mesmo sem saber onde ia dar. Isso. Confiando que Deus estava agindo. Que atitude incrível. E essa confiança toda resultou em quê? Ela se envolveu em vários projetos novos, conheceu gente incrível Que legal. e descobriu talentos que nem imaginava ter. Mas e as amizades? Ah, essa parte foi desafiadora, viu? Imagino. Construir novas conexões em Londres não deve ser fácil. Pois é. Ela teve que lidar com a saudade das amigas que ficaram para trás. A distância dói, né? E ela aprendeu a valorizar as amizades pelo tempo que duram. Sem apego. Isso. Sem apego, sem drama. Acho que essa é uma lição para a vida, né? Totalmente. E no meio disso tudo, a fé dela se tornou o alicerce. O que a manteve de pé. Exatamente, ela aprendeu a confiar em Deus de uma forma mais profunda. A se entregar aos planos dele. Isso, e a encontrar paz no meio do caos. Que inspirador. Mas me conta mais sobre essa história do diário de oração. Essa parte é muito interessante. Ela acredita que Deus ouve todas as nossas orações, sabe? Mesmo aquelas que a gente não escreve. Mas para ela, o ato de escrever no diário se tornou algo poderoso, transformador. Bastante. E qual a diferença entre simplesmente orar e escrever as orações? Para ela, era como se a escrita ajudasse a organizar os pensamentos, colocar o coração no lugar Faz sentido. e ter um diálogo mais profundo com Deus, sabe? Às vezes a gente fica tão focado em pedir, que esquece de ouvir o que Deus tem para dizer. Verdade.
E ela mencionou como isso impactou a vida dela. Impactou totalmente. Ela conta que no começo eram só tópicos, sabe? Tipo uma listinha de pedidos. Isso. Mas com o tempo, as páginas foram se enchendo de reflexões, dúvidas, medos, sonhos. Não. Ela se abria de verdade no diário. Que legal! E no meio disso tudo, rolou alguma mudança na maneira como ela enxergava a própria vida. Sim. Ela percebeu que, ao se aproximar de Deus através da escrita, os desejos dela foram se alinhando com a vontade dele. E sabe aquela frase que a gente comentou? Mais de Deus, menos de mim. Lembra. Ela começou a fazer mais sentido na prática. Me explica melhor isso. O que significa mais de Deus, menos de mim na vida real? Significa tirar o foco de si mesma, dos seus próprios desejos e vontades. Entendi. E colocar Deus no centro. Buscar entender o que Ele quer para sua vida, é se entregar a esse plano. Mesmo que seja diferente do que você imaginava. Exatamente. É abrir mão do controle, né? Confiar que Deus sabe o que é melhor pra gente. Mesmo quando a gente não entende. É difícil, né? Exige muita fé. Mas aí se encontrou na oração, e principalmente na escrita, um refúgio. Um refúgio. Um lugar seguro para ser vulnerável, expor suas dúvidas e medos. E o mais legal é que, ao se abrir com Deus dessa forma, ela passou a desejar mais as coisas que Ele queria para ela. E menos as coisas que ela achava que queria. É como se a oração tivesse alinhado o coração dela com o coração de Deus. E no dia a dia, como isso se manifestava? Ela conta que passou a se preocupar menos com o que os outros pensavam. A ter mais coragem de ser ela mesma. Isso! A se arriscar mais, a dizer sim para oportunidades que antes ela teria deixado passar. Ia ter mais leveza, sabe? Leveza? Sem se levar tão a sério. Essa coisa de levar Deus a sério, mas não se levar tão a sério é genial. Parece um caminho para viver com mais paz e propósito. Totalmente. E a Izzy exemplificou isso lindamente na forma como passou a encarar os relacionamentos, principalmente as amizades. É verdade. Yeah. Ela falou sobre a importância de ter amigos para a vida toda, mas também de valorizar as amizades que surgem em cada fase, mesmo que não durem para sempre. Sem apego, sem drama. Exatamente. E essa mudança de perspectiva se estendeu para todas as áreas da vida dela, inclusive na forma como ela encara o futuro. Como assim? Ela parou de fazer planos. Não é bem isso, ela continuava planejando, mas sem aquela necessidade de controlar tudo, sabe? Sei. Ela se abria para surpresas que Deus pudesse ter reservado para ela, confiando que no final tudo se encaixaria. Que libertador. É como se ela tivesse dito: Deus, eu confio em ti. Guia-me pelos caminhos que tens para mim, sem medo do desconhecido. É isso aí. E essa entrega foi o que a impulsionou a ir além. A se aventurar em novos projetos, a descobrir talentos que ela nem sabia que tinha. A Izzy nos mostra que a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Exatamente. Encontrar nessa confiança a paz e a serenidade para enfrentar os desafios da vida. Que mensagem poderosa. Mas me fala, você acha que essa história do diário de oração é para todo mundo? Tipo, funciona para qualquer pessoa? Olha, a Izzy não colocou isso como uma regra, sabe? Cada um tem sua forma de se conectar com Deus. Mas ela incentiva as pessoas a experimentarem a escrita como ferramenta de oração, porque para ela foi transformador. Quem sabe a gente não descobre novos horizontes na nossa jornada de fé. E se a gente quiser se aprofundar mais na história da Izzy, onde podemos encontrar mais informações? A entrevista completa dela no podcast Wake é imperdível. Lá ela se abre ainda mais, compartilha detalhes da sua trajetória, das suas experiências. E reflexões sobre a fé. Isso, é daqueles episódios que te deixam com vontade de sair por aí espalhando a mensagem de esperança e amor que ela transmite. Com certeza. E a gente deixa aqui o convite para vocês ouvirem a entrevista na íntegra e se inspirarem nessa história incrível de fé, coragem e superação. E falando em superação, a Izzy teve que lidar com cada situação, né? Momentos de alegria, de tristeza, de certeza, de dúvida. Mas em nenhum momento ela desistiu de buscar a Deus. E essa perseverança dela é o que mais me inspira, sabe? Porque a gente sabe, né? A vida não é fácil. É mesmo. A caminhada de fé tem seus altos e baixos. É normal se questionar, Super normal. se sentir desanimada, às vezes até com raiva de Deus. É tipo, cadê ele quando a gente mais precisa? Exatamente. E aí, como lidar com esses momentos de crise? Pois é, né? Age o que ela fazia. Ela sempre voltava para a oração. E principalmente por diário. Ela dizia que ao escrever era como se estivesse colocando os pensamentos em ordem. Entendi. Era ali que ela encontrava força para seguir em frente, para não se deixar abater pelas dificuldades. Faz sentido. É. E essa prática realmente transformou a vida dela. Tipo, além dessa questão da força, da perseverança. Transformou completamente. Ela começou a enxergar a vida com outros olhos, a valorizar as pequenas coisas. Que legal.
a se importar menos com a opinião dos outros e a focar no que realmente importava. No relacionamento com Deus. Isso. Ela meio que encontrou o equilíbrio, né? Levar Deus a sério, mas sem se levar tão a sério. Uma lição e tanto, né? Uhum. E isso se refletiu nos relacionamentos dela também. Totalmente. Ela cultivou amizades verdadeiras, sabe? Que a apoiaram nos momentos difíceis e celebraram as conquistas. E ela também encontrou apoio na comunidade da igreja. Ah, que bom. Participando de grupos, servindo, se conectando com pessoas que compartilhavam a mesma fé. A comunidade faz toda a diferença, né? Com certeza. Te acolhe, te incentiva, te ajuda a crescer. É verdade. E a Izzy teve essa sorte de encontrar pessoas especiais que a acompanharam nessa jornada, né? Mas quando ela se mudou para Londres, como ficou essa questão da comunidade? Mudar para Londres foi um desafio e tanto. Sair da zona de conforto e se aventurar numa nova cidade. É verdade. Amadureceu a Izzy de uma forma que ela nem imaginava. Nossa. Ela teve que construir tudo do zero. Novas amizades, nova rotina, novos desafios. Eita. E no meio disso tudo, ela descobriu que a fé não está limitada a um lugar ou cultura. A fé vai com a gente para onde a gente for. É verdade, a fé é universal, atemporal. É isso aí. E a história da Izzy nos mostra isso de forma tão linda. Ela nos inspira a viver a fé com mais intensidade. Com mais alegria, com mais coragem. A ter a certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando para um futuro cheio de possibilidades. E que essa jornada, com todos os seus altos e baixos, vale a pena ser vivida. E se a gente quiser se inspirar ainda mais na história da Izzy, a entrevista completa dela no podcast Wake é imperdível. Vale a pena conferir cada detalhe e cada lição. Cada palavra de fé e esperança. Isso. Com certeza. É daqueles episódios que aquecem o coração, sabe? Que te fazem ter mais fé na humanidade e acreditar que sim, é possível viver uma vida com mais propósito e significado. E que a gente pode encontrar em Deus a força para superar qualquer obstáculo. A paz para acalmar a alma. E o amor para transformar o mundo ao nosso redor. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Explorando a jornada de fé da Izzy, uma jovem que nos ensina a ter coragem de ser quem somos, a confiar em Deus de todo o coração e a viver cada dia com mais propósito e significado. Esperamos que a história dela tenha tocado você e te inspirado a buscar uma conexão mais profunda com Deus, a usar a escrita como ferramenta de oração e a viver a vida com mais leveza e gratidão. Lembre-se, a fé é uma aventura que vale a pena ser vivida. E a gente se encontra no próximo mergulho.